Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje temos mais um vídeo. Nesse vídeo, vou trazer para vocês algumas explicações envolvendo análise combinatória. Vamos lá? Pessoal, no vídeo de hoje, iremos aprender um pouco sobre o que é o arranjo simples, tá? Vamos falar também da permutação simples, da permutação com repetição e da combinação simples. Então a gente vai aprender a diferenciar essas coisas, tá? E vou comentar algumas coisinhas também, tá bom? Pessoal, olha só, esse aqui que fala do princípio da contagem, a gente aprende lá no sexto ano. Desde o sexto ano a gente já está aprendendo a trabalhar na análise combinatória. Por exemplo, quando a gente tem lá, a Aninha tem duas calças e três blusas. Quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? É só multiplicar então 2 vezes 3, 6. Ou seja, ela tem 6 opções diferentes. Então esse aqui é chamado de princípio da contagem, tá? Ele é mais simples. Olha só, vamos começar então com o arranjo simples? Então vamos focar aqui que o arranjo simples a gente tem que focar o seguinte, ó. A ordem importa, tá certo? Então quando eu falo de arranjo simples, a ordem das coisas importa. Ah, como assim, professor, a ordem importa? Por exemplo, se eu tenho aqui o número 1, 2 e 3, se eu quiser organizar eles de outra maneira, 3, 2, 1, eu estou me importando com a ordem, tá? Ah, eu quero colocar o 2 em primeiro lugar. 2, depois vem o 3 e o 1. Isso que é quando a ordem importa. Então eu estou ordenando, mas de maneira que eu me importo com a ordem, com a organização deles. Tá? Pode ser, então, por exemplo, livros em uma prateleira. Então eu me importo, eu quero que venha primeiro o livro de matemática, por exemplo, depois o de física. Então eu estou me importando com a ordem. Então quando eu me importo com a ordem, eu posso ter um problema aí de arranjo simples. Tá? E outra coisa, como saber se é arranjo simples? Quando eu não uso todos os elementos. Então, quando eu não uso todos os elementos envolvidos, eu vou ter um arranjo simples. Então, ele tem essas duas características. Tá certo? Então, olha só, pessoal, eu estou trazendo aqui abaixo ó, a expressão que a gente usa para calcular o arranjo simples. O N, gente, é o número de elementos, é a quantidade de elementos envolvidos aí do conjunto. E o P é um número natural, que ele é menor que N, tá? Ele representa aí a união dos elementos na formação dos agrupamentos, ou de quantas maneiras você quer organizar, né? A gente podia traduzir assim, esses seus elementos, tá? Vamos ver um exemplo, então, para a gente entender melhor? Então, olha só, peguei essa questão aí, que caiu numa prova, tá? Que está aí, ó, PMSC. Em uma corrida com 10 atletas competindo, então olha lá, meu número de elementos será 10. Pergunta-se de quantos modos distintos, combinações, podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Gente, você concorda que aqui eu tenho me importa a ordem? Por quê? Apenas 3 atletas vão conquistar uma dessas medalhas. Então a ordem importa. Então aqui eu quero organizá-los de 3 maneiras. Então vamos lá. Então o arranjo de 10 elementos de 3 maneiras diferentes vai ser igual. A fórmula então vai, né? Olha ali em cima, ó, n fatorial, ou seja, 10 fatorial dividido por... Aí vai ficar n menos p. Então vai ficar 10 menos 3 fatorial. Então eu vou ter 10 fatorial dividido por 7 fatorial, tá? Aí você fala, nossa, professor, o que esse negócio que o senhor está falando de fatorial? Eu nunca vi isso, é a primeira vez que eu estou aqui nessa aula. Gente, é o seguinte, esse fatorial é um número que representa como se fosse uma contagem regressiva. Então, olha lá, 2 fatorial equivale a 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, sempre até 1, tá? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo que é uma contagem regressiva? O 1 fatorial é 1 mesmo
E 0 fatorial, por definição, é 1 também, tá? Então, esses aqui são os fatoriais. Olha que interessante, eu vou puxar uma calculadora aqui, vocês vão ver que tem, na calculadora científica, tem a tecla fatorial, ó. Essa tecla aqui que eu apertei, ó. Tá vendo? 0 fatorial é 1, acabou de dar ali. Então, eu quero calcular 5 fatorial. Você vai apertar a tecla 5, depois vem nessa tecla X com exclamação. Olha lá, 120. Então, se eu fizer 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai ser 120. Legal, né, gente? Então, esse é o fatorial. Eu vou voltar aqui, então, agora no problema, para a gente poder continuar aí e achar a resposta de quantas combinações diferentes a gente pode fazer, então, com esses 10 atletas aí, recebendo as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, vamos lá, vou colocar um sinal de igual aqui e a gente continua a conta. Então, o que a gente vai fazer para calcular isso daqui? Reparem que o número de baixo é o 7 fatorial. Você concorda que o 7 está dentro do 10? Que a gente viu que é uma contagem regressiva. Então, a gente vai escrever assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parou no 7 fatorial, ó. Aí a gente passa um traço dividido por 7 fatorial. Por que eu parei no 7? Porque eu vou dividir esse 7 de cima com o 7 de baixo. E vai dar 1, porque é um número 7 fatorial. Quando eu divido dois números iguais, não dá 1, gente? Então isso aqui, ó, atenção, isso aqui vai dar 1. Então a gente fala que desaparece. Então a conta aqui vai ser só 10 vezes 9, que é 90, vezes 8. 9 vezes 8, 72. Então aqui vai dar 720. Eu mudei a cor da caneta aqui, peraí. Então olha lá. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 8, 72. Então vai dar 720. Então olha só. Então a resposta do nosso problema é porque ele pergunta assim, de quantos modos distintos podem ser conquistadas medalhas de ouro? Podem ser conquistadas (720). Não vou nem colocar. É D mesmo, tá certo, gente. De 720 modos diferentes. Olha só. Tem 720 combinações, então, com esses 10 atletas para eles subirem no pódio, tá? Para ganhar ouro, prata e bronze. Então, gente, foquem, então. Aqui a ordem importou, porque eu estou falando de 3 medalhas aqui. Então, importa para mim quem vai subir e ganhar ouro, prata e bronze, tá? Então, por isso que eu usei o arranjo simples, porque a ordem importa. Então, foca isso, quando a ordem importa, é arranjo, tá certo? Então vamos lá? Agora nós vamos continuar. Vamos ver outro tipo, então, de que está dentro da análise combinatória. Gente, dentro do arranjo simples, existe o caso de permutação. Só que a permutação usa-se todos os elementos. Então, como no arranjo simples, a ordem também importa, mas aqui usa-se todos os elementos. Não alguns, como no arranjo simples, tá? Então, pela fórmula do arranjo, que é o arranjo de n elementos de p maneiras diferentes, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá? Não é isso? Como eu uso todos os elementos, que são n, então acaba ficando n menos n fatorial. Se eu tenho n, tira n, fica 0. Isso mesmo. Então, olha só. Ficou n fatorial dividido por 0 fatorial. Mas 0 fatorial a gente viu agora mesmo que por definição é 1. Então, olha lá. A fórmula da permutação vai ser n fatorial. Tá? Então é só pegar os elementos envolvidos e jogar como se fosse um fatorial. Tá? Colocar a exclamação e calcular. Daquele jeito, como se fosse contagem regressiva. Igual eu mostrei para vocês agora. Tá? Então essa é a fórmula da permutação. Tá certo? Não vou nem colocar isso aqui. É daqui que saiu, gente, ó. Vou grifar aqui, ó. Aqui é da onde sai a fórmula. Tá? Então, permutação simples, a gente calcula usando essa expressão. N fatorial. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, gente. Exemplo. A gente gosta muito de colocar anagrama. Então, vamos encontrar o anagrama
Quantos anagramas? Vamos colocar uma perguntinha mais bonitinha. Pera aí. Ó, quantos anagramas da palavra amor podemos formar? Quem não lembra o que é anagrama? Anagrama é quando a gente muda as letras de lugar. Por exemplo, eu posso formar a palavra Roma com a palavra amor. Olha lá. Então, com a palavra amor, eu formei a palavra Roma. Então, isso é um anagrama, gente. Quantos eu consigo formar? Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra Roma? 1, 2, 3, 4 letras. São todas diferentes, não são? Então, para calcular isso, a gente vai fazer 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que vai dar quanto, gente? Vai dar 24 anagramas diferentes, tá? Agora, pessoal, foi simples, né? Permutação é muito fácil. Então, só vale quando eu uso todos os elementos. Quais são os elementos? Ó, eu tenho 4 elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou usar todos eles. Usei todos. E a ordem importa. Por que que a ordem importa? Porque são palavras diferentes que eu formo, ó. Roma. Fora o amor, né? Que também é uma palavra. Que mais? Ramo. Olha lá. Tá? Mora. Então tem muitas palavras que a gente consegue formar com a palavra amor. São palavras diferentes, por isso que a ordem importa. Então agora a gente vai ver um caso de permutação com repetição. Tá? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com essa coisa aí de permutação com repetição. A gente vai ter a mesma ideia, só que na repetição a gente tem que desconsiderar o elemento repetido, tá? Como assim? Então olha lá. Então a fórmula vai ser a mesma, n fatorial, só que a gente vai ter que dividir pela repetição, pelo que está repetido, tá? Então vamos colocar uma fórmula, ó. Então vai ficar permutação, tá? De n elementos, a gente pode pôr aqui. Aí a gente vai ter que ver aqui, ó. Se tem repetição, então você vai dividir por k fatorial, que é o número de letras repetidas. Ah, mas eu tenho 2 letras repetidas. Aqui eu tenho uma... Letra não, né? Um elemento, letra. Geralmente é com letras. Então aqui um elemento repetido. O k é o número de vezes que ele repete. K é o número de vezes que se repete. Tá? Então, olha só, presta atenção. Eu vou aproveitar aqui, ó, e vou colocar aqui para vocês. Vou colocar, então, a fórmula da permutação. Vou colocar um pezinho na frente, só para ficar bonitinho. Ficou assim, tá? Então, a gente pode usar assim. Aqui a gente pode colocar aqui em si também, ó, gente, ó. P de 4 vai ser 4 fatorial. Então, olha só. Por exemplo aqui, vamos calcular então os anagramas da palavra carro. Reparem que a palavra carro tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então aqui o número de elementos é igual a 5. Quantos se repetem, gente? Um só, né? Um só, que é o R, se repete 2 vezes. Tá? Então a gente vai colocar aqui o K é o número de repetições, que é 2. 2 vezes. Então ele tem um elemento repetido, que é o K, o R. Tá? Como que a gente vai montar? A gente vai calcular assim, ó. P de 5 palavras com 2 repetidas, né? A gente pode colocar aqui. Então vai ficar... Nem precisa dessa anotação, tá, gente? O importante é calcular. Você vai calcular aqui, ó. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então a gente divide pelo número de letras repetidas aqui, ó. Então eu tenho 2 letras repetidas, 2 R's. Então, vou dividir aqui por 2 fatorial. Como que vai ficar, então? Vai ficar assim, ó, 5 fatorial. Não, isso aqui eu já coloquei. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. O mesmo método, a gente corta 2 fatorial em cima, 2 embaixo. Então, fica 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, eu consigo formar 60 anagramas
com a palavra carro. Legal, né, gente? Olha só, vamos ver agora quando a gente tem dois elementos repetidos, tá? Então, olha só, anagrama da palavra batata. Batata tem 3 As e 2 T's, tá? Então, a gente tem dois elementos repetidos, não é somente um. Então, o elemento A se repete 3 vezes e o elemento T se repete 2 vezes. Então, vamos calcular. O N, número de elementos, é o número de letras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras, então. Então, eu tenho 3 letras As e quantas letras T? 2. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vou fazer assim, ó, 6 fatorial, que é o número de elementos, dividido por 3 fatorial, que é o 3 letras A, né? Vezes 2 fatorial, que é 2 letras T. Então, a gente vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu paro no 3, por quê? Porque tem um 3 fatorial aqui embaixo. Aí eu consigo cortar os dois. Dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. E vou fazer a conta aqui, ó. 5 vezes 6, 30. Vezes 4, 120. Só que dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então, aqui vai dar 60. Olha só, a palavra batata também tem 60 anagramas diferentes, tá? Então, a gente tem que fazer isso porque existem letras diferentes, tá? E mudar a letra não vai importar. Como elas são iguais, não vai fazer diferença, tá? Por isso, então, que a gente tem que eliminar aí quando tem letras iguais. Vamos ver um exemplo agora com 3 elementos repetidos. A gente vai usar, então, o mesmo método, só que embaixo vai ter que 3 elementos repetidos aqui na expressão. Ó, os anagramas da palavra matemática. Então, matemática tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Então, o número de anagramas aí, de letras, aliás, de elementos, é 10. 10 fatorial a gente coloca. Vou deixar só 10, 10 fatorial a gente coloca na expressão. Quantas letras A eu tenho que se repete aí? 3. Quantas letras M? 2. E quantas letras... Deixa eu colocar um J aqui, isso aí não importa, gente. Quantas letras T? 2 também, tá? Então, olha só. Então, eu vou ter que dividir 10 fatorial por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o 10 fatorial até chegar no 3, tá? Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu vou poder cortar o 3 fatorial em cima com esse 3 embaixo. Vai ficar um número bem grande, né, gente? Dividido por 4. Olha que aqui você já pode ter uma sacada assim, ó. 2 fatorial é 2, que 2 vezes 1 é 2. Aqui também é 2, se aqui é vezes, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu posso eliminar esse 4 com isso aqui também. Então, a resposta vai ser a multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Vamos puxar uma calculadora? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 151.200. Olha quantos anagramas que eu consigo formar com a palavra matemática. Tá? 151.200. Então é isso, gente. Então nesse vídeo a gente falou sobre arranjos, tá? Então os arranjos simples, quando a ordem importa, só que eu não uso todos os elementos. E dentro dos arranjos tem a permutação simples, que a ordem importa também, mas eu uso todos os elementos. E tem a permutação com repetição, onde eu tenho que tirar os elementos repetidos, né? Eu divido pelo número de elementos repetidos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto, então, com uma outra aula depois, continuando aí falando de análise combinatória, só que depois a gente vai falar sobre combinações simples, tá certo? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like aí para dar uma força para o professor Cássio, tá certo?
Até mais, pessoal. Valeu!